Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui nessa aula, então, de estatística básica, fundamental. E aí, só recapitulando rapidamente o que a gente viu nos outros vídeos anteriores aí, que vocês assistiram, tanto ao vivo quanto offline, que a gente tinha um experimentozinho fake, né? Que foram, que a gente foi obtendo alguma medida X que, sei lá, podia ser qualquer coisa aí, e aí você montou o histograma. E quer dizer isso, você foi lá e fez aquela, você desenhou as barrinhas de contagem entre um intervalo entre um valor A e um A mais delta. Pronto. E aí você viu quantos cabiam aqui. Aí eu pedi para você fingir que esse experimento foi feito de forma que o N total experimental crescia, até um limite, a gente não chegou nisso, mas crescendo, até chegar no infinito. E ao mesmo tempo que esse negócio ia crescendo no limite do infinito, com quantos dados você quisesse, ao mesmo tempo você também tinha que fazer esse deltinha ir cada vez mais próximo de zero. Senão não adianta, né? Não adianta você ter infinitos pontos e fazer um histograma exatamente com os mesmos bins, com os mesmos intervalos, senão ele vai ficar exatamente igual, só vai mudar aqui em y, o eixo y, as contagens, elas vão ficando cada vez maiores à medida que você aumenta o n, mas como eu também falei para vocês que o legal mesmo é normalizar essas contagens, quer dizer, fazer com que essa área toda valesse 1, você, ao tomar esse N crescendo, você não veria essa barra crescer, você veria, na verdade, ela ficar cada vez mais disparada do jeito que está, se isso aqui não fosse a contagem, mas a contagem dividido não é dividido por N, mas fosse uma função dessa contagem, blá, 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 a gente viu tudo isso. Então, quando você fazia o intervalinho ir para zero, ficar cada vez menorzinho, esse histograma se transformava numa curva contínua, cada vez mais bonita e cada vez mais smooth, até ficar assim. Até que no limite da perfeição, você obtinha a sua f de x, a sua PDF ou FDP. Todo mundo na mesma página aqui? Uhum. Sim. Beleza, todo mundo sabendo do que eu estou falando. Maravilha. Tá. Isso aqui era a sua funçãozinha. As funções, aí depois a gente falou sobre, quer dizer, falando que a função podia ser de dois tipos, né, básicos. Uma função, dois tipos, quer dizer, tem várias classificações possíveis, mas tem dois tipos básicos de funçãozinha. Aquela que eu sei a fórmula, eu sei a fórmula. Eu sei a fórmula, ela tem nome e sobrenome, ela tem parâmetros, que você estima e você faz bonito, que é o que os antigos faziam, né? Ou você tem a não paramétrica, que de não paramétrica não tem nada, né? Porque tem não paramétrica, onde você assumia que cada observação estava sentada em cima de um... Não, isso, cada observação tinha uma densidade em volta dela, gaussiana, blá, 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 isso aí só para dizer que você pode ter fórmulas para as suas densidades ou pode não ter as fórmulas, não paramétrica no sentido estatístico, porque é claro que tem parâmetros do ponto de vista computacional, tem que ajeitar uma janelinha, tem que fazer umas coisas lá, mas o que importa é que a PDF pode ser escrevível, no sentido de que eu sei a formulinha, ou pode não ser escrevível, no sentido de que eu não sei a formulinha, mas ela continua sendo uma PDF. Qualquer função, qualquer rabisco que você faça, x aqui, f de x, qualquer rabisco que você faça, por mais doido que seja positivo, né? Não tem densidade negativa, que seja positivo, e se você impõe f de x dx igual a 1, menos infinito, mais infinito, mesmo que não use todo o infinito, mesmo que fique só num pedacinho, como esse exemplo que eu estou mostrando, não vai de menos infinito a mais infinito. Mas qualquer funçãozinha dessa, se você impõe que a integral vale 1, ela é uma PDF também, tudo bem, ela pode modelar alguma coisa PDFicamente, ela pode ser uma densidade de probabilidade. Só que essa daqui que eu acabei de inventar na hora aqui, não tem uma formulinha F bonita que você escreve. Mas e também não serve para nada, que eu acabei de inventar aqui e tal. Mas poder pode, existir, existe.
E de todas as que foram inventadas, algumas que têm nome e sobrenome servem para alguma coisa, porque os parâmetros significam coisas que podem ser úteis no mundo real, blá, 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 blá. Estamos na mesma página? Lembraram disso tudo? Sim. Desculpa, não entendi? Sim. Maravilha. Então agora vamos dar um passo além. Hoje eu quero falar, uma vez entendi tudo isso, ou pelo menos incorporado isso aqui, que é um negócio básico, de base, que está no fundamento de todas as coisinhas estatísticas que a gente faz na vida aí, quase todas. Uma vez entendido isso, a gente pode ir para mais uma coisa que está na base. Está na base, um bloquinho acima das PDFs, mas também na base de muitos e muitos procedimentos modernos, mais modernos do que os antigos, na verdade, porque os antigos não tinham o poder computacional que a gente tem, então é uma coisa que é mais moderna, mas já é moderna o suficiente para você falar que está na boca do povo faz tempo, não é um negócio assim que, nossa, que novidade, já está aí faz tempo, então faz parte das coisas que a gente tem que aprender de base mesmo, apesar de não ser tão na base assim quanto isso que a gente discutiu. Tem um passinho depois, que é a simulação de variáveis aleatórias. Se você estivesse fazendo uma disciplina normal, as pessoas não iam te dar simulação nessas alturas do campeonato, na aula número 2. Mas a gente está querendo dar aquela roupagem modernex que eu te falei no primeiro dia de aula. Então, eu acho importante que a gente entenda um pouco mais sobre simulação. A gente não vai fazer super aprofundado, mas vai fazer no nível necessário para que você tenha os conceitos e possa usar apropriadamente isso. Porque hoje em dia tem muitos testes, muitos procedimentos de análise de dados que saem de coisas nada a ver como essa daqui. Quer dizer, isso aqui eu acabei de inventar, exagerei, mas coisas que não tem formulinha, nome, sobrenome, que você precisa de simulação para conseguir fazer inferência sobre, né? E às vezes, inclusive, a simulação é tão fácil de fazer que substitui muita da teoria que foi feita no passado, eu falei isso no primeiro dia. Tem coisas que, se os antigos vivessem hoje, eles não fariam do jeito que eles fizeram. Se você tivesse o poder de simular num notebook vagabundo, no celular eu não digo, mas no notebook vagabundo, fazer uma simulação com um N gigante para responder uma pergunta, você não perderia um semestre estudando certas coisas que você estuda. Então é nesse espírito. Ping? Barulho é esse? Acabou o barulho. Deixa o microfone fechado aí, só abre se for falar alguma coisa, porque faz eco não, faz noise, tá bom? Mas agora eu perguntei uma coisa assim, tudo bem até aqui? Deu para entender o que nós vamos fazer? Alô? Deu. Maravilha, então vamos à frente. Então vamos falar de simulação. Simulação é um negócio muito importante, ela é muito fácil de fazer hoje em dia para casos simples, mas nem todo mundo sabe o que realmente está por trás disso aí, ou pelo menos no básico, e eu acho que isso é uma coisa importante de se ter em mente. A primeira coisa que a gente tem que falar é que não existe número aleatório de verdade no computador, né? Não existe. Existe números aleatórios mesmo de verdade no computador, porque como vocês sabem, o computador é uma máquina determinística, que é regida por regras e algoritmos que, em princípio, você pode, em princípio, reproduzir do começo até o fim. Então, existem algoritmos determinísticos que geram números aleatórios. Então, a gente fala assim, que é pseudo-aleatório. Mas ninguém fica falando isso, não, tá? A gente fala uma vez na vida para os alunos e pronto. Ninguém fica toda hora, vou gerar números pseudo-aleatórios. É muito pedante, não precisa ficar falando assim. A gente fala que vai gerar números aleatórios e tal. Existem algumas técnicas hoje em dia que até geram aleatórios de verdade mesmo, a gente pode até falar daqui a pouco, mas vamos falar do classicão. Então, existem algoritmos determinísticos que geram números pseudo-aleatórios, ou seja, parece aleatório, mas não é, que nem pseudociência, parece ciência, mas não é, sabe? Então, os procedimentos, se você tem um algoritmo bem escrito, determinístico, que fala exatamente uma receita pronta, impressa em algum lugar, escrita em pedra, não pode ser aleatório, porque se você fizer exatamente a mesma coisa, vai dar exatamente os mesmos números. Como é que pode ser aleatório um negócio desse, não é verdade? Faz sentido o que eu estou querendo dizer com pseudo-aleatório? Uhum. Então não é aleatório de verdade. Mas para os nossos fins aqui, nós vamos dizer que é aleatório. Existe toda uma área de benchmark, de pesquisa, de pessoas que mexem com essas coisas,
benchmarks, para dizer quão bom é um gerador de números aleatórios, quão bom é o seu programinha que gera números aleatórios. Então, por exemplo, as pessoas que mexem com simulações que exigem detalhe do detalhe, da precisão, não sei o que lá, da proteína, que encaixa não sei aonde, um negócio super sofisticado, podem achar que o gerador de números aleatórios que vem junto com o Excel é vagabundo. Porque ele tem um ciclo, porque ele tem características de performance que são insatisfatórias para aquelas aplicações. Então, vamos lá, seja uma vaca esférica de raio R. Já falei que a gente gosta desse modelo, né, de raio R. Para muitas aplicações, o gerador de número aleatório do Excel é mais que suficiente, tá? Você tem uma vaca esférica de raio R aqui, o gerador de números aleatórios do Excel tá bom. Agora, dependendo da aplicação, se for muito chique, muito sofisticada, que demanda um monte de sei lá, que demanda simulações enormes de muito tempo e tal, blá, 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 o gerador do número, o algoritmo gerador de números aleatórios do Excel não é suficiente para aquele quality control ali. Então, a gente não vai entrar nessas aqui, nem vocês precisam saber dessas coisas, nem eu sei os detalhes disso aqui também, mas a gente sabe que existe benchmarks que, dado um algoritmo de geração de números aleatórios, você tem uns que são melhores do que outros, vocês são mais rápido, e melhor não quer dizer só mais rápido. Quanto tempo demora para você começar a obter os mesmos números de novo? Então, você começa gerando números aleatórios, e aí chega uma hora que eles começam tudo de novo, é um ciclo. Esse ciclo é gigantesco, é um círculo de raio infinito quase. Não, é um ciclo de raio enorme, de perímetro gigante. Mas alguma hora começa de novo. E dependendo do que você está fazendo, esse alguma hora que começa de novo pode ser ruim. Para nós aqui, a gente nunca vai estar numa situação onde essas questões são relevantes, tá? A gente vai sempre trabalhar em situações onde não é. Mas tem outros problemas que não são só esse. Você pode ter um gerador de números aleatórios que não é tão aleatório assim. Quer dizer, não ser tão aleatório assim pode ser desse jeito que eu estou falando, que depois de um tempo ele começa de novo a repetir os mesmos. Isso significa que não é tão aleatório assim. Mas não é o mesmo tipo de defeito, digamos assim, de geração de números aleatórios, do que um gerador que não faz o que você achou que ele fazia, que não gera o histograma que você pediu, que não gera a distribuição de probabilidade que você pensou que ele fazia. Esse problema é um pouco mais grave até do que os dos ciclos, tá? Na maioria dos geradores de números aleatórios que a gente tem por aí, em particular no R, que é o que eu vou mostrar, mas nessas bibliotecas que todo mundo sabe usar, usando Python, usando sei lá o quê, o C, inclusive, todas essas questões que são, digamos assim, óbvias, foram devidamente endereçadas, tá? As pessoas mexem com isso há muito tempo, então você e eu não precisamos nos preocupar com isso. Mas é uma coisa que é importante saber que existe, que um gerador de números aleatórios ele tem que fazer o que você quer que ele faça, o que você pediu. Ele tem que gerar segundo uma lei. E aí começa a nossa aula mesmo. E aí começam coisas que nos interessam. Como é que faz para eu gerar números aleatórios segundo uma lei, segundo algo que eu queira? Um dos motivos também por que eu estou falando sobre isso é porque, eventualmente, nessa disciplina aqui, para a gente fazer brincadeiras interessantes e testar coisas, eu não vou pegar dados de verdade, eu vou pegar dados simulados e mostrar que o teste estatístico funciona do jeito A, B ou C, porque nos dados simulados deu certo, tá certo? Mas para isso você precisa acreditar nos dados simulados, você tem que saber do que se trata. Então, para nós, o que é mais importante não são essas tecnicalidades de quality control de geradores de números aleatórios, não. Mas sim gerar números aleatórios, segundo uma lei que você pediu, tá bom? Tudo bem aqui? Alô? Tudo bem. Tudo bem, ótimo. Então, vamos falar sobre o gerador de números mais importante de todos, o uniforme. Porque com o uniforme se faz as outras coisas, daqui a pouco eu vou mostrar. Só para ter uma ideia, alguém aqui da galera que está assistindo ao vivo já mexeu com essas coisas? Não no sentido de já gerou números aleatórios na vida, mas já estudou isso aqui? Sabe dessas coisas que eu estou falando? Só para ter uma ideia.
Eu comecei a estudar como usar o uniforme para gerar as outras É isso, distribuições, as né? outras coisas. É isso mesmo que nós vamos falar hoje. E Mas vocês. foi a matéria que eu acabei não terminando. Ah, tá bom. E vocês outros aí? É disso que nós vamos falar. Disso que ele acabou de falar é o que nós vamos fazer hoje. Não come. Não? Beleza, então vou seguir em frente. Então, a uniforme ela é muito importante. Então, saber gerar números aleatórios entre 0 e 1. Você vai falar, mas por quê, então? Porque vem daqui a pouco, mas eu, por enquanto, você acredita em mim que é saber gerar números aleatórios entre 0 e 1 com perfeição, quer dizer, realmente aleatórios, de modo que se você fizer bastante, eles ficam assim, ó. Fica uma mesinha perfeita no limite. Realmente todo mundo tem a mesma chance de aparecer. Isso aqui é muito importante. Porque a partir deles, importante, não dá para fazer todos, mas dá para fazer muita coisa com isso, é o que eu vou falar daqui a pouco. Evidentemente que ninguém aqui vai precisar fazer nada disso, tá? Ninguém vai implementar um gerador de números aleatórios que usa uniforme como base, de jeito nenhum. Eu só vou te contar de onde isso aqui veio, e nós vamos usar todos os. Nós vamos usar geradores de números aleatórios que já estão implementados aqui. A gente vai brincar um pouquinho com os geradores de números aleatórios hoje, que já estão no R. Mas eu gostaria. Se fosse um curso com uma característica diferente, graduação, onde as pessoas estão aprendendo, aí a gente faria isso uma vez na mão para ver como que é. Mas não vou fazer isso com você, não precisa. Mas a teoria eu gostaria de passar assim. Então tá. Ser capaz de gerar números aleatórios entre 0 e 1 é muito importante, porque você pode daqui gerar outros. Por exemplo, se você multiplicar isso aqui, você pode, mudando a escala, fazer números que são, sei lá, entre 20,1 e 370,7. Pode isso? Pode. Uniforme nesse intervalo aqui? Pode. Estou falando de uniforme contínuo, tá? Contínuo. Não estou falando de uniforme discreto, não é jogar dados. Jogar dados também é importante, mas se você sabe gerar uma uniforme contínua, é muito fácil gerar a discreta, é só você cortar e pronto, né? Mas então vamos falar do caso mais difícil, que é fazer dados rodarem, dados no sentido de dice, no sentido de cubinho com números, é fácil. Quando você tem esse. Se tiver esse, o resto é quase moleza. Então, como que você faz para fazer um no outro? É só você esticar, multiplica todo mundo por esse valor que eu não sei quanto dá, 370,7 menos 20,1. Será que eu sei fazer isso na mão ainda? 7 menos 6, 0. 7 menos 5, 5, 6, 7, 5, 13, pronto. Se você multiplicar por 350 e somar 20,1, você faz esse negócio ir mais para a direita, vai mais para a direita, e multiplica por esse valor para que o 0 fique aqui e o 1 fique aqui. Então, esse negócio de por que a galera sempre gosta de fazer tudo ficar normalizado entre 0 e 1, é porque os outros são casos que decorrem desse, né? Então, se você, é o que a gente falaria como sem perda de generalidade. Sem perda de generalidade, você pode ter uma coisa em qualquer intervalo uniforme, você tudo transforma em 0 e 1 para facilitar a sua vida, porque, na verdade, se você precisar ao contrário, se você só tiver uma ferramenta que faz de 0 e 1, você faz qualquer um. É só multiplicar por o tamanho do intervalo aqui, o deltão, e adicionar esse tanto aqui para o lado, que você leva essa mesinha até onde você quiser. Mas aí, para ver se você está prestando atenção mesmo, eu gostaria de perguntar para você, qual que é a PDF, qual que é a densidade de probabilidade de uma uniforme? Olha só, eu disse para você que qualquer figura, está aqui em cima, qualquer figura que você desenhar, se a integral for 1, é uma densidade de probabilidade, concorda? Então, vamos ver nesse primeiro aqui. Eu tenho uma f de x aqui, que eu não sei qual é a formulinha. Mas eu preciso que de menos infinita até mais infinita dessa formulinha aí, dx, dê 1. Veja só. Isso aqui é uma das coisas que a gente sabe calcular a área mesmo antes de saber o que é uma integral na vida, né? Todo mundo aprende na escola a calcular a área. Como é que é a área desse retangulinho aqui? Às vezes a altura, não é? Então, é só fazer 1 menos 0, que é 1, é a base, vezes a altura. Quanto que é a altura aqui? F de x. 1 vezes f de x, quando você integra, tem que dar 1.
A área tem que dar 1. Como é que eu faço 1 vezes f de x dá 1 sempre? Vou integrar de menos infinito a mais infinito, mas aqui dá tudo 0, 0, 0, 0, porque não tem nada aqui, certo? Então, apesar de formalmente ser de menos infinito até mais infinito, na prática está indo só de 0 até 1, tudo bem? Como é que eu faço esse negócio dar 1? Só se f de x for 1 também. Como é que é? Essa é a densidade de probabilidade mais simples que existe do universo. É a f de x igual a 1. Pronto. Como é que é? Pode isso? Pode. Ela tem o mesmo valor, não importa o x que você ponha. Não importa o x que você ponha, ela dá sempre 1. É uma funçãozinha. Então, se você tem uma PDF assim, que vai do 0 até 1, aqui. Vai. Valendo a sua x é a minha constante. Então, uma função constante que vai de 0 até 1 que vai de 0 até 1 e a altura vai do 0 até 1, tem área 1, está tudo certo, integral com maravilha. Então, a uniforme é simplesmente isso, f de x igual a 1, é uma uniforme. Mas nesse caso aqui, não, né? Nesse caso aqui, que você deu uma manipulada, como seria a função de a FDP aqui? Bom, eu preciso que a integral seja 1. Então, aqui a área continua sendo a mesma coisa, mas agora tem um valor misterioso C aqui. Área, que é 350 menos 300,6, que era 370,7 menos 20,1. Números aleatórios, números totalmente aleatórios que eu gerei do meu gerador de números aleatórios da minha cabeça. Um A e um B aqui. Essa é a base, é o deltão aqui, é a área da base, vezes a altura C, dx. Tem que dar 1. Como que eu faço isso? É só jogar para lá. Isso aqui é um número, sai para fora da integral, então a integral de C dx é igual a 1 sobre 350,6. C é uma constante. C é constante, então para a integração em dx não faz nada, então dx... Não precisa dessa onda toda aqui de integração, é só falar de área, professor. Fica pondo pré-requisito à toa onde não precisa. Vamos. Mas de quando você nem sabe o que é isso, tá? De integral, você nem sabe o que é integral, nem nada. Eu preciso que essa área aqui vale 1 no final. Eu faço, e a constantezinha eu vou deixar aqui, constantezinha vezes 350,6 igual a 1 e pronto. Então, constantezinha igual a 1 sobre 350,6. Pronto. Percebeu que ficou um pouco diferente da uniforme original? A uniforme original era uma funçãozinha que parecia um quadradinho, que ia de 0 até 1 e 1 aqui, está parecendo retângulo, mas é um cubinho. E essa outra nossa, apesar dela ser maior de assim, ela é maior de assim, ela é menor de assado, então é uma coisa assim. Esse é um cubinho e esse é um losanguinho, losangueirão. Como é que chama isso, cara? Retangulinho. Tudo bem até agora? Tudo bem. É uma trivialidade, mas que pode ser importante no futuro. Pode não, será importante no futuro, isso aqui tem que estar dominado, uma coisa. Porque é só você botar uma curvinha que faz a integral da 1. Se você esticar demais de largura, você vai precisar importar de altura para conseguir manter a integral valendo 1. Esse princípio aqui de fazer a área ficar 1, para saber onde que a constante está, é um negócio que a gente vai usar mais tarde, é um negócio importante. Mas acho que para não desviar demais do assunto, eu vou ficar por aqui mesmo nesse tópico. Mas isso aqui, esse truque de você normalizar a área para dar 1 é sempre essa ideia, tá? Você precisa de alguma altura, ou você precisa de alguma integral dando 1, vai precisar normalizar para um fator que multiplica todo mundo, fica 1 sobre esse fator, é o famoso 1 sobre zeta, 1 sobre z, que é o fator de normalização, mas que não vem o caso agora. Eu só queria mostrar que, tendo essa uniforme, você gera qualquer outra uniforme contínua. Você também gera qualquer outra uniforme discreta, coisa muito fácil. Se eu soubesse, por enquanto eu só estou falando para você assim, como seria bom se eu soubesse fazer simulação de números entre 0 e 1, né? Porque aí eu poderia fazer o que eu quisesse. Eu ainda não expliquei como faz, eu só disse que como seria bom se eu soubesse.
fazer isso. E aí, para fazer discreto, é a coisa mais simples do mundo. Vamos supor que você tem um dado no sentido de dice mesmo, um dado com faces aqui, as faces, blá, blá, blá. Só para ficar mais estiloso, não vou nem fazer um dado de 6 faces, podia ser aqueles dados RPG, sabe, umas pirâmides assim, muito doida, que tem um monte de faces, um dado de 8 faces, pronto. Não importa quantas faces ele tem. Mas tem que ser equiprovável para todo mundo. Se eu soubesse simular a partir uma contínua de 0 a 1, eu simplesmente faria o quê? Eu venho aqui e divido o meu espaço 0 a 1 em quantos precisa ser, por exemplo, 8, então vai na metade, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pronto. Se eu sorteio números entre 0 e 1, porque eu disse que eu sei fazer isso, e cai aqui, eu chamo de 1, 2, 3, 4, 5, pronto, caiu 5. Se eu sorteio um número entre 0 e 1 e ele cai aqui, assim não, vou fazer por baixo, e ele cai aqui, eu chamo de 1, 2, 3, pronto. Fácil assim. Se cair aqui é 1, 2, 3, 8. Então você vê que fatiar uma distribuição contínua, uniforme, em pedaços, quantos pedaços for necessário, é o jeito mais simples do universo de gerar números aleatórios discretos, equiprováveis, tá bom? Tudo bem por enquanto também? Alô? Maravilha. E se não for equiprovável, professor, imagina um dado, sei lá, um dado grande, assim, que é assim, ó, um dado, sei lá, uma amostra que tem probabilidades que não são, isso aqui é um dado estiloso, onde tem uma face muito maior do que a outra, tá? Ou seja, as probabilidades não são 1 sobre número de faces. Se for um dado tradicional, 1 sobre 6. Se for esse doidão que eu fiz, 1 sobre 8, todas as faces igualmente prováveis. Mas e se não for assim, como é que faz? Também é fácil ó, como eu tô. Se eu tenho uniforme, vou botar a anotação assim, ó. Se eu tenho uma uniforme, se eu sei criar números entre 0 e 1, tá moleza, porque eu sei fazer igualmente provável, mas eu também sei fazer não igualmente provável. É só eu saber qual é as razões entre as faces, né? Então vamos por aqui entre 0 e 1. Então vamos supor que você tem um dado nada a ver desse aqui, onde tem uma face grandona, que é, vou fazer de outra, fazer da mesma cor. Uma face grandona que ocupa metade, e as outras, e mais, sei lá, um dado pirâmide, ó. Imagina uma pirâmide assim, ó. Um dado pirâmide de base quadrada. Então, eu vou fazer assim. Imagina que você tem esse dado de RPG muito louco aqui. E que a face de baixo é muito maior, então ela tem mais probabilidade. Então, essa aqui seria a parte quadradinha. E aí as outras são iguais. 1, 2, 3, 4 triangulinhos. Tudo bem? Então, vou dizer que metade é para a face quadradona, e a outra metade tem que se dividir em 4 triangulinhos. Então, pronto, 1, 2, 3, 4. Mesma coisa, se eu consigo sortear números aleatórios que obedecem bem uma uniforme, que vale 1. Se eu consigo fazer isso, eu estou te prometendo que a gente consegue, para fazer um sampling desse aqui, com um grupo de probabilidades que não é mais o mesmo, então seria alguma coisa do tipo P. Vamos fazer um vetorzinho assim, que a face quadrada vem antes. P meio, e aqui seria meio dividido por 4, que dá meio dividido por 4, ou 1/4 dividido por 2, daria 1/8 para você, 1/8 para você, 1/8 para você e 1/8 para você. Pode isso? Pode. Tem 1, 2, 3, 4, 5 eventos possíveis. 1, 2, 3, 4 triangulinhos, mas o de baixo 5. Pode isso? Pode. É fácil fazer isso no computador? Moleza. É tão fácil quanto o outro. Não faz diferença. Então, para nós, não faz diferença. Os antigos já teriam mais dificuldade em ter um dado desse, né? Você tem que criar um dado desse aqui, você tem que fazer uma piramidezinha, jogar, provar, blá, blá. Mas para nós é estritamente a mesma coisa do ponto de vista teórico. Se eu vou lá e sorteio um número aqui, pronto, sorteei, que vai ficar aqui. É só ver onde ele caiu dentro desse intervalinho, então deu o triângulo, vamos supor que era o triângulo 1, 2, o 3 está aqui atrás, e aqui está o 4,
e aí a face quadradona aqui em cima é a face 5, sei lá. Não foi legal isso, porque eu comecei aqui embaixo. Então, esse aqui de baixo é o 1, esse é o grandão aqui, aí esse é o 2, aqui atrás é o 3, aqui atrás é o 4, e aí finalmente o que está de frente para você aqui é o 5, beleza? Aí você sorteia um número entre 0 e 1, se cair aqui, vai ser a face 1, 2, 3, pronto. Você consegue ver que é trivial do ponto de vista computacional, se eu souber fazer isso, fazer qualquer corte discreto, desde que eu saiba os pesos das probabilidades? Aliás, não precisava nem ser assim, né? Você pode chegar e fazer uma coisa, que é o que o R faz, aliás, eu já vou entrar no R daqui a pouco, mas quando você está mostrando números discretamente, com probabilidades que não são as mesmas, você não precisa ser necessariamente de probabilidade. Você pode botar que P é igual a, sei lá, 2 para 3 para 1 para 8. Pode isso? Pode. Mas, pô, não soma 10 no final. Pois é. O que a gente acaba fazendo é isso aqui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você teria 2 para 14, 3 para 14, 1 para 14 e 8 para 14. Essas são probabilidades, que eu nem sei quanto dá, nem importa. E aí você vem aqui e corta seu espaço de acordo. Então você nem precisa, na verdade, ter probabilidades. Você pode ter odds, você pode ter odds ratio, nesse caso tem vários, né? Então, você pode ter proporções, não precisa nem ser, porque tendo proporções você normaliza instantaneamente para qualquer unidade aqui. Nesse caso, no mundo 14, que é o total 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eu somei certo. E depois, depois você pode continuar em frente para fazer uma coisa que esteja entre 0 e 1, 1, 2, 3, 4, então elevado a 4, que na verdade não pode ser bem isso, porque depois tem que somar para 100%. Mas enfim. E aí você simplesmente corta esse seu espacinho entre 0 e 1 aqui com as proporções apropriadas e consegue gerar. Então assim eu consigo simular qualquer tipo de dado no sentido de dice, justo ou injusto. E essa capacidade de simular dados justos ou injustos, com o número de faces que você quiser e com os pesos que você quiser, é muito importante para você fazer muitas coisas legais no mundo da estatística. Deu para entender isso? Uhum. Tudo isso supondo que você sabe gerar uma uniforme. Vamos ver como é que faz isso de verdade. Quem nunca fez, acompanha aqui. Quem já fez, acompanha também. Vamos pôr aqui eu vou parar de apresentar e apresentar um terminalzinho para eu abrir meu R, tá? Então, para quem... Bom, aqui todo mundo já conhece o R, já brincou na vida, vou apresentar agora a próxima tela, janela. Onde que está? Seria este? Seria. Beleza, então você está vendo o que eu estou vendo aí, né? Bing? Sim. Você chama seu R aí, ele aparece, diz que não tem garantia para nada, explica como é que sai, blá, blá, blá. Quem nunca viu isso aqui, está vendo pela primeira vez, pense no conceito que está por trás, e quem nunca viu, veja pela primeira vez. Existe um comandinho muito importante aqui no R que se chama sample. O sample, ele sampleia, ele faz uma amostragem. Então, ele pode amostrar, ele vai sortear números de acordo com as probabilidades que você quiser. Então, por exemplo, vamos sortear do 1 até o 5, vou tirar um número só, e vou dizer que as probabilidades, são 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. O que esse negócio vai fazer? Vai gerar um número, outro número, outro número. Está simplesmente jogando um dadinho de 5. 5 foi sacanagem. Vamos pôr 6, que é o tradicional. 6. Opa, 6. Probabilidade de tudo 1. Então, vou gerar... eu quero números discretos, que vão desde 1 até 6. Vou tirar um só. E os pesos são esses aqui. Todos iguais. Eu podia ter colocado 1 sobre 6, 1 sobre 6... 1 sobre 6, que daria na mesma. Então, não é bem exatamente uma probabilidade que ele recebe, mas aquela questão dos pesos
entre as opções que eu falei para você agora há pouco, tá? Então tá, isso aqui. Se você quiser usar alguma coisa que não seja de 1 até 6 numéricos, se você quiser, por exemplo, usar as letras, aí o R permite isso também, tá? Porque é uma funçãozinha esperta que sorteia letras. Sorteia, porque isso aqui nada mais é do que um vetorzinho. Isso não é curso de R, não estou querendo. É um vetorzinho que vai do A até o F, as 6 primeiras letras maiúsculas, e aí ele sorteia igualmente, como se tivesse escrito de A até F no seu dado. Isso realmente não importa, o que importa é que você agora consegue sortear números que você queira com peso. Agora, o legal é isso aqui, né? Mudar os pesos. Então, deixa eu fazer de novo aquele que era Vou fazer só com 2 primeiro, só para ficar mais fácil. Então, com 2 é a moeda. Ou sai cara ou sai coroa. Não é? Vai saber, né? Só que se você alterar isso aqui, botar 8 para 1, já é uma moeda não muito justa. Essa moeda aqui tem que dar... Opa, eu ia falar que tinha que dar 2 o tempo todo, mas ó. Olha que maravilha. Deu para entender a moral da história aqui? Vamos ver se isso é verdade mesmo? Vou repetir isso aqui muitas e muitas vezes. Vou fazer um for que vai, sei lá, desde... Quantas vezes vou repetir? 100 vezes. E aí eu vou colocar o resultado numa variávelzinha x. Deixa eu fechar isso aqui. Mas x precisa inicializar em algum lugar e tem que receber a próxima. Então eu vou fazer x receber o x antigo e adicionar esse x novo que a gente está sorteando, tá? Então, o x novo é igual ao x antigo concatenado com esse que eu acabei de mostrar. Eu vou fazer isso 100 vezes. E ele vai reclamar que eu nunca criei x. Desculpa. Eu vou começar com vazio. Vou começar com x vazio e agora sim. Put. Pronto. Teoricamente, se você olhar o tamanho desse x aqui, você tem 100 números, maravilha. Vou mostrar só os primeiros aqui, só a cabecinha. 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Não, vou mostrar todos. Olha lá. Parece que tem muito mais doises do que unses. E é assim que você vê se o seu gerador de números aleatórios está de fato gerando o que você pediu. Nesse caso aqui é bem simples, né? A gente está fazendo um negócio que a gente disse que é 8 nonos, que é 8 mais 1. 8 nonos de probabilidade para a opção coroa e 1 nono de probabilidade para a opção cara, que a gente está mostrando. Tá puxando um de cada vez, puxando. Dá para fazer diferente, eu não quero entrar no mérito disso aqui hoje, porque essa funçãozinha é muito mais sofisticada do que isso que eu estou falando, mas a ideia é falar sobre gerador de números aleatórios e não ficar destrinchando esse negócio que faz muito mais coisa do que só isso que eu estou mostrando, tá? Mas vamos ver se ficou bom. Então vamos ver quantos de novo aqui. Quantos x's são iguais a 1? 10. E quantos x's foram iguais a 2? 90. Olha, deu 9 para 1 certinho. Mas a gente tinha pedido 8 para 1. Então não ficou perfeito, não. Interessante. Vamos fazer mais uma vez? Só que agora vamos fazer com mais. Em vez de fazer 100 números, deixa eu zerar o... Vamos zerar o x de novo. Zerei o x de novo. E agora eu vou fazer o meu forzinho rodando... Em vez de 100, vamos fazer, sei lá, bastante. Vamos ver se meu notebook aguenta. 100, em vez de 100, nós estamos fazendo 100 mil. 100 mil jogadas de cara e coroa. Ixi. Vou pedir água, não quero esperar. Vamos ver até onde que ele foi? Pô, podia ter esperado só mais um pouquinho, hein? Ele fez até 89.634, até eu desistir. Tudo bem. Deixa eu ver se tem isso mesmo, de tamanho, por x. Tá. O i contou um a mais que não deu tempo de... Eu devo ter interrompido exatamente no momento que ele ia fazer o próximo. Então, tem 89.633 casos. Vamos ver aqui quantos são 1 e quantos são 2. Mas agora ficou não intuitivo, né? Melhor fazer normalizado normalizado pelo tamanho. Que eu queria ter ido até 100 mil, mas eu fiquei sem paciência de simular tudo que eu falei que ia simular e parei antes. Então tem que ser pelo total das simulações realmente feitas.
dividido por tamanho de x. E a mesma coisa para 1. Olha que curioso. As minhas probabilidades eram 8 por 9. Ah, não, ficou bom, olha só. 8 nonos é isso aí. E 1 nono é isso aqui. Olha só. Chegou perto, hein? Pô, mas, professor, tá diferente aqui. Cara, então aprende sobre simulação. Você pode até ficar tentando fazer mais e mais e mais para esse negócio convergir para o número, mas a verdade verdadeira é que, na prática, ninguém, em sua consciência, nas suas aplicações mundanas, não específicas e sofisticadas, acredita em nada que tem daqui para cá, né? Então, o certo mesmo é uma regra do dedão, é um thumbs rule. É você fazer um significa aqui. Vamos fazer um round. Round de arredondar para 3 casos, vai. Ah, agora sim. E esse aqui? Tá. Você achou que ficou bom? Eu achei que ficou bom. Mesmo não fazendo 100 mil. O que quer dizer que achou que ficou bom? A gente fez a simulação e, de fato, a simulação com esse montão de pontos aqui, a simulação de geração de números aleatórios com essa probabilidade, de fato reproduziu a probabilidade que só Deus sabia no começo. Esse negócio é muito importante, gente. Qualquer um que mexe com testes estatísticos, que esteja propondo um método novo, ou que esteja mexendo com esse tipo de com técnicas que geram algum tipo de inferência, o certo mesmo é você testar suas coisas primeiro, num ambiente controlado, simulado, onde você sabe qual é a verdade. Quando eu falo desse jeito, pode até ser óbvio, pô, isso é óbvio, professor, mas às vezes é difícil de fazer na prática, ou as pessoas simplesmente dão um migué e vão em frente. Mas o certo é qualquer coisa que você for fazer, um pacotinho novo que você for usar, qualquer coisa que você não tem certeza absoluta que está certo, porque não foi você que fez, quer dizer, as coisas que você que fez não necessariamente estão certas, mas, enfim, é testar com algum parâmetro conhecido e ver se você reconstrói o que você disse que ia ser. Acabei de aplicar esse princípio geral, um caso bem simplesinho, onde eu disse que eu acabei de comprar essa função de amostragem de números aleatórios, e eu disse que eu conseguia, eu gerei uma situação aqui onde não era igual para os dois lados, e vi que, de fato, essa moeda é totalmente desonesta, é uma moeda que dá cara ou coroa, de uma forma desonesta, totalmente conhecida. Tá bom? Fiz bastante simulações. Quantos precisa fazer? Isso é outra coisa que, nesse problema específico, Pois não? Tá. Nesse problema específico que nós estamos trabalhando aqui, é relativamente simples, então não era necessário esse monte de coisa. Como que eu faria de verdade se eu quisesse ver? Eu faria um teste de convergência. Eu faria assim, ó, e isso já são conceitos que são importantes. Então, eu não faria direto no 100 mil. Porque não, professor, manda ver aí. Ah, esse é simples, né? Esse aqui a gente faz com os olhos fechados. Mas e se fosse um método de grafos muito louco, que leva em conta coisas nada a ver, e alinha redes e faz não sei o que lá de cohortes e integra um monte de coisa, que cada amostragem é um parto, e não um parto no sentido de dar trabalho, não no sentido que é um parto mesmo, e demora 5 minutos para fazer cada um. Faz 5 minutos vezes 100. Aí o cara vai lá e me pede acesso a um cluster muito louco, porque ele não tem poderes computacionais. Na verdade, ele não estava a fim de pensar, daria até para fazer no notebook, e não quis pensar. Então, o certo também é você fazer uma análise de convergência. Você começa com 100. Vou começar com 10. Alguém tem alguma dúvida de que 10 é ruim? Ping. Ponto. Ping. Ah, tá. Você tem dúvidas que 10 é ruim? Não. Não vai dar certo, né? Vamos ver. Vamos ver. Eita! Olha, esse é ruim mesmo. Você jogou 10 vezes e das 10 vezes diz que não existe chance de sair. Não apareceu nenhuma vez o 1. E apareceu todas as vezes o 2. 10 não foi uma. Convergiu já? Posso parar? Lógico que não, né? Então vamos pôr mais um pouco. Vamos ver se com 100 converge. Pum. Round 1. Opa! E esse daqui pro 2.
Nossa, cara, já chegou perto, hein? Quer dizer que se você tá preocupado apenas de ter uma ideia geral de qual é a probabilidade, ou você já está trabalhando com modelos que nem você mesmo acredita, só quer ter uma ideia por cima, só aqui já estaria suficiente. Eu já vi projeto de gente, muito bem intencionada, aliás, fazendo um monte de simulações para chegar em probabilidades precisas e com sei lá quantas casas depois da vírgula. Só que o modelo já era um modelo e, portanto, errado por construção. Todos os modelos são errados, não é isso? Disse o estatístico famoso Cox. Todos os modelos são errados, mas alguns são úteis, disse ele. E é verdade mesmo. Então, se você estiver querendo só ter uma ideia, aqui acabou. Não tem por que você querer fazer muito mais do que isso, só para ter uma ideia do que está acontecendo. Nesse exemplo fake, Toy Model, um modelo de brinquedo nosso aqui. Mas vamos supor que a gente ainda não está satisfeito. Queremos mais. Então, tá bom, vou rodar mais. Eu vou rodar 100, vou rodar 1000 agora. E aí, vamos ver o primeiro e vamos ver o segundo. Ué, ficou diferente. Pois é, porque provavelmente esse também não é suficiente. Aqui a gente deu sorte de que chegou perto com 100. Se tivesse rodado com 100 de novo, talvez não tivesse ficado tão bom. Podemos até fazer. Eu vou até incorporar. Não vou incorporar tudo no mesmo, não. Eu vou fazer aqui de novo. Vou fazer com 100 de novo. Vocês estão entendendo a moral da história? Sim. Rodei de novo. Quanto tinha dado? Já até esqueci. Tinha dado 12 também? Olha, deu a mesma coisa. Ah, tô desconfiando. Vamos de novo. Ah, tá. Senão fica... Pô, deu exatamente a mesma coisa de novo. Então tá, ó. Se você rodar de novo com 100, dá diferente. Então o que seria legal de fazer? Fazer várias vezes com 100 e ver a flutuação do seu valor para você concluir no final que 100 não está muito bom. Você fala, pô, mas então por que você já não põe 1000 logo em vez de ficar fazendo vários? O cara faz 10 vezes com 100 para concluir que 100 estava ruim. Por que não fez 1000 logo de uma vez? Porque aqui eu estava falando sobre como é que você sabe que já deu, que já encheu, que está bom, chega. O certo é você já rodar várias vezes, mas não o número suficiente. Esse várias vezes não pode ser o tanto que você gastaria em fazendo mais logo de uma vez. É isso que eu estava falando assim. Eu posso fazer 10 vezes o 100 para ver se esse número já convergiu para um valor aceitável. Se já convergiu, a simulação convergiu e eu não preciso fazer. E 100 já está de bom tamanho. Então eu faço 10 vezes o 100. Mas se eu fosse fazer 1000 vezes o 100, aí era melhor fazer 1000 vezes 100 logo de uma vez. Entendeu o que eu estou querendo dizer, não? Uhum. Como se eu estivesse pagando. Se eu tivesse que pagar para fazer 1000 vezes 100, era melhor fazer uma simulação logo com 1000 vezes 100 uma vez só, pô. Mas é que a gente está querendo entender como é que é a flutuação dessa simulação. Não é a verdadeira probabilidade que flutua, tá bom, gente? A verdadeira probabilidade não flutua. Ela tem um valor muito bem precisinho, com variância zero. Ela é um ponto, não é uma distribuição. A gente tem certeza que é 8 sobre 9 e a gente tem certeza que é 1 sobre 9. Isso aqui é um parâmetro que Deus criou perfeitamente. Não existe dúvidas sobre a probabilidade. Aqui existem dúvidas sobre a probabilidade. Eu não sei se a probabilidade é essa mesmo, entendeu? É como se tivesse uma barra de erro na própria probabilidade. Você pode até falar da probabilidade, da distribuição da probabilidade. Olha só que chique. A distribuição de probabilidades da própria probabilidade. Vixe, como é que é? Porque olha só. Se eu fizer esse experimento aqui, ó, vou pegar só o soma de 2, tá? Não vou fazer os dois, porque... Vamos começar de novo. Porque se você tiver fazendo uma coisa como uma moeda dessa, que eu escolhi de propósito para facilitar o conceito da nossa discussão, uma moeda, quando você sabe um, você sabe o outro, certo? Porque só pode dar o total. Isso aí eu imagino que esteja totalmente tranquilo na cabeça de todo mundo. Se você está fazendo uma moeda e você sabe o número que deu de caras, é claro que você já sabe o número de coroas, fazendo o total menos, isso é de boas. Então, vou fazer um só. Então, só que agora eu vou colocar os resultados em alguma coisa. Vou fazer assim, ó, vou pegar esse, e aí, em vez de só jogar na tela, eu vou até tirar esses rounds, para você não falar que é uma questão de... E vou guardando aqui, vou guardar como eu vou botar como P1. Ih, reclamou, disse que P não existe. Então, deixa eu fazer P. Quantas vezes nós vamos fazer essa brincadeira? 10.
Então, P vai ser um vetor 0 vezes 1 até 10, tá bom? Isso dá, é um vetor que vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, vezes 0, dá tudo 0. Então, 10 posiçõezinhas onde eu vou guardar as coisas. E aí eu vou fazer o primeiro aqui de novo, pum. E aí eu vou guardar o P1, vai ser essa resposta aqui, que antes não tinha. Quanto dá P? Ó, agora já deu 0.110000. Quando eu fizer de novo, agora P igual a 2. Não, eu tinha falado que ia fazer com soma de x igual a... tudo bem, eu acabei de falar também que se você sabe cara, você sabe coroa, então eu vou deixar assim mesmo, só para não mudar. Tinha acabado de falar que eu ia guardar esse, mas no fundo eu guardei esse. Então eu estou guardando quantos deram cara e não quantos deram coroa. E aí, mesma coisa de novo, e aí de novo, e aí de novo, e aí de novo. Deixa eu ver quantos tem aqui. Então, já fizemos isso aqui. Então, eu fiz 3 vezes e você já viu que flutua um pouquinho, né? A própria probabilidade está flutuando. Só que eu não estou a fim de ficar fazendo um monte desses aqui, então eu vou fazer automatizado. Vou botar outro for aqui dentro. E J de 1 até 10. Aí eu vou botar o PJ. Não, isso aqui é no final. Cada vez eu zero minha simulação, eu zero meu X, faço as minhas 100 jogadas, e aí, no final. Esse está cortando de linha porque eu pus grande a. Vocês conseguem ver desse jeito? Aí eu não preciso fazer tão grandão a fonte. Nessa fonte, dá para ver? Dá. Então vai ficar assim. E aí não fica cortando de linha. Então, zera meu experimento, joga 100 vezes a minha moeda, vai recolhendo cada vez, vai empilhando os resultados, né? E vai jogando a moeda. E não é probabilidade meio a meio, não. Uma moeda desonesta. E aí, no final, eu vou botar PJ igual a... Esqueci, estava aqui em cima. É isso aqui, ó. Quantas é a porcentagem de vezes, para ser um estimador da probabilidade, a fração de vezes que caiu 1. Pronto, agora vai. Ops, faltou fechar alguma coisa? Faltou fechar alguma coisa. De novo. Vamos ver a cara do P. Olha só. Então, jogando 10 vezes, você vê que fazendo esse experimento 10 vezes, e qual é o experimento? O experimento é jogar uma moeda 100 vezes. E eu vou fazer isso daí 10 vezes. Ixi, como é que é? De novo. O meu experimento é jogar 100 vezes a moeda. Não, isso. Jogar 100 vezes a moeda desonesta. É isso que eu vou fazer. E quando chegar no final das 100 vezes, eu vou perguntar qual foi a probabilidade da cara. Eu vou estimar a probabilidade de ter dado cara. E eu vou repetir esse experimento várias vezes. Os caras de machine learning, de deep learning, lá chamam de época. Época, eu nunca lembro dos termos corretos, tá? Que faz tempo que eu não faço isso eu mesmo. Agora eu sou do ORD. Se eu virei professor, eu sou do ORD. Mas acho que a época seria isso aqui. Então nós estamos fazendo 10 épocas. Esse aqui eu esqueci qual que é o nome que os caras dão nesse contexto. Mas não importa. O que importa é que você entenda o conceito que está acontecendo aqui. Então, eu estou repetindo o experimento 10 vezes. Você já vê que, repetindo esse experimento 10 vezes, você vê que não convergiu. Rodar 100 vezes, fazer esse experimento de jogar a moeda 100 vezes, não é o suficiente. Você concorda comigo? Porque eu estou vendo que flutua demais. Às vezes, teve uma vez que deu 0,16, teve uma vez que deu 0,9. Então, eu poderia fazer até um histograma dos histogramas. Não, desculpa, histograma dos histogramas não. Eu poderia fazer o histograma das probabilidades. Não quero fazer isso não. Vamos fazer, porque com 10 ficaria ruim. Vamos fazer com mais. Eu disse que aquela hora eu tinha feito um vetorzinho que era de 1 até 10. Agora nós vamos fazer de 1 até 500, para não ficar números parecidos, para você não se confundir com esse 100, e esse 10, e esse 1. Vamos fazer uns números nada a ver. 500. Então, agora o meu P tem tamanho 500. Length de P é 500, tem tamanho 500. Eu vou fazer 500 vezes o experimento que repete 100 vezes. Eu sei que é meio convoluto, talvez confuso, quando eu falo em palavras, mas está dando para entender o que eu estou fazendo aqui? Sim. O experimento é 100 vezes, e isso eu vou repetir 500 vezes. Vamos ver que fim que dá isso aqui. Agora já demorou um pouquinho mais.
E agora, se eu der um P, ele vai mostrar 500 números na tela, que não é muito útil. Então, eu vou fazer uma histograminha que vocês aprenderam a fazer de P. Olha só que bonito. Vocês estão vendo? Ou esse não chareia? Não, Eu não tô vendo, abriu. não. Não. Ah, então peraí. É porque eu estou chareando uma tela e a tela que você está vendo não é a que está sendo chareada. Peraí. Parar a apresentação. Apresentar novamente uma janela. Qual janela? A janela dessa janela aqui. E aí você vai ver só um grafiquinho. Você está vendo o grafiquinho agora? Uhum. Então eu poderia dizer que a minha própria probabilidade também tem uma densidade, uma distribuição ou uma densidade de probabilidade associada a ela mesma. E é aqui que muita gente começa a dar nó na cabeça, porque a probabilidade, que era meu parâmetro lá da moeda, ela por si mesma também tem uma densidade associada. Por quê? Porque é um estado da natureza desconhecido. E se eu rodar só 100 vezes, não vai ser suficiente para eu ter certeza do que eu estou falando. E aí, dei nó na cabeça ou estamos juntos? Aqui, ok. E aí, meninas? Tamo junto. Beleza, estamos juntos. Então vamos piorar a situação, porque se você está entendendo é porque eu estou devagar. Não, brincadeira. Então deixa eu descharear. Eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz agora há pouco. Tá? Então eu não vou nem tirar a tela aí. Só que em vez de 500, agora eu vou repetir 500 mil. Não, 500 mil não. 5 mil vezes. Não, 50. Professora, a gente está vendo o seu gráfico ainda. É que eu não estou mostrando mais o código, porque vai ser exatamente a mesma coisa, só que agora eu vou trocar onde estava escrito 500, eu vou trocar por 50 mil. Pode ser? O resto é tudo igual, então eu não vou nem descharear para charear de novo. Vou até botar um date aqui para ver quanto tempo vai demorar. Não imagino que demore mais do que um minutinho. Começou às 15 horas e 5 minutos e 33 segundos, está calculando. Está fazendo o experimento, que era de jogar 100 vezes, e está fazendo aquele experimento, que era de jogar 100 vezes, 50 mil vezes. Já passou, não passou nem um minuto ainda, vamos ter paciência. Não pode dar tempo de ver o e-mail, senão demorou muito, não é mesmo? Ping. Opa, acabou. 15 horas, 6 minutos e 10 segundos, então demorou 10 segundos e mais a diferença de 60 e 30, 40 segundos demorou. Nossa, pareceu uma eternidade, não pareceu? Caramba, para nós que não temos tempo a perder, só queremos saber do que pode dar certo e vivemos na cultura da internet, esperar 40 segundos, pronto, já falei 40 segundos, podia ter feito de novo o experimento. Agora eu vou soltar o histograma de novo, com outra cor, para você, vou fazer, sei lá, green, só que agora, esse histograma que você vai ver, que vai aparecer nesse instante, foi feito com muitos mais pontos, vamos ver o que aconteceu. Tá com a mesma cara, né? Mudou o Y, você percebeu que mudou o Y? Porque eu não normalizei. Eu deixei as contagens mesmo. Então, por exemplo, esse ponto que está mais alto de todos aqui, em torno do ponto... Está perto do 0,10, do 0,1. O ponto que está... A barrinha que está perto do 0,1 está numa altura mais ou menos 12 mil. E antes não estava. Estava mais baixo, claro, porque eu fiz muito mais experimentos. Mas a cara global a cara global do histograma ficou parecida, não ficou? Vou fazer um histograma mais fininho. Ah, não, mas aí ficou muito fininho. Histograma, sei lá, um histograma 70. Ficou mais bonito, não ficou? Mas por que tem esses vazios no meio, hein? Alguém me responde?
Por que Porque que são fazia dados isso? discretos. Pois é, são discretos por causa dos valores de que é uma simulação, mas não porque é uma variável discreta, percebe? O valor P desconhecido, ele poderia. Eu estou iluminando aqui com o meu mouse, mas não sei se você está vendo. O valor P desconhecido, ele poderia dar qualquer coisa, certo? Você não sabe antes. Nós aqui, que somos deuses e sabemos como a moeda estava preparada, ela estava preparada para dar 1/9, não é isso? Quanto que é 1/9 mesmo? 1/9 é 0,11. Ah, ficou bem próximo. Então, o valor de máxima probabilidade aqui, ó, tem, tem o pico, onde está o pico, né? O valor de máxima probabilidade, onde está o pico aqui, ele está em cima do 0,11 mesmo, por aqui, tá vendo? Então, se você quisesse chutar qual é o melhor valor, depois de ter feito muitos e muitos e muitos experimentos, você não erraria não, daria certo. Acontece que não é essa a pergunta nossa. A pergunta nossa era assim, se eu fizer esse experimento 100 vezes, o que vai dar no final? Ó, na maioria das vezes vai dar perto do valor certo mesmo. Mas às vezes dá bem erradinho, hein? Aqui esse, por exemplo. Aconteceu, ó, das várias vezes que eu joguei, das 50, 500 mil, né? Ah, sei lá, esqueci, 50 mil. Das 50 mil vezes que eu joguei, 1000 vezes, aqui nessa barrinha, deu um valor bem diferente do que devia dar. Concorda ou não? Aí você fala, não, mas a maioria das vezes deu certo. É, mas você está assumindo que você está com sorte. Mas é possível você fazer esse experimento de simulação e sair com um valor 0,05, que é bem ruim, hein? Está bem longe do verdadeiro, hein? Por quê? Porque você jogou só 100 vezes. Porque você fez o experimento uma vez. Mas, olhando dessa maneira, dá a impressão que tanto faz. As duas, de assim, pensando em números grandes e repetições muito, repetindo muitas vezes, dá a impressão que tanto faz. Você repetir o experimento com um número inadequado de vezes, desde que você repita um número suficiente de vezes, vai ficar adequado. Ou se você fizer só uma vez, mas com um número muito grande de lançamentos, mesmo que você faça uma só vez, também, se você fizer lançamento suficiente, vai ficar adequado. Então, se você pergunta, é melhor repetir muitas vezes ou lançar muitas vezes em número menor de repetições, você poderia dizer que, na verdade, não faz diferença, desde que um dos dois parâmetros seja grande o suficiente, você sempre vai ter um resultado eficiente, parece? Ó, isso que você falou é verdade, mas tem alguns poréns que a gente precisa discutir, por isso que é legal a gente estar falando disso. Seguinte, peraí que o telefone está tocando, é spam. Pronto. Voltando. Isso que você falou é verdade, mas tem que ver alguns detalhes. Veja só. Nós estamos jogando uma moeda 100 vezes, certo? Esse é o experimento. E aí eu peguei esse experimento, que é jogar a moeda 100 vezes, e por minha vez, rodei ele 50 mil vezes. Na real, quantas vezes você jogou a moeda? 50 mil vezes 100, que é o que você estava falando. Deixa eu voltar para a luzinha para a gente poder rabiscar e discutir. Que esse negócio é importante. Vocês entenderam o que ele está falando? Ele está falando, pô, mas no final vai dar na mesma, então? Mais ou menos. Nesse exemplo vai, mas eu quero aproveitar a discussão, que isso tem a ver com meta-análise, isso tem a ver com experimentos de experimentos, isso tem a ver com um monte de coisa interessante, por isso que eu queria discutir. Ó, a gente fez assim, a gente pegou a moedinha, que não era uma moeda justa, era uma moeda zoada, tá certo? Sei lá, não sei nem como desenhar uma moeda zoada. Era sei lá, era um decaimento radioativo, era uma taxa de transmissão de alguma coisa, era uma moeda zoada, que tinha muito... Ah, já sei como é que vai ser essa moeda, vai ser assim, ó, ela vai ser meio assim, ó. Que aí, tem muito mais chance de dar um do que do outro, sacou? Olha que bonitinha essa ideia. Vamos ver se você gostou. Eu tenho uma moeda que é assim, ó,
é assim, e esse aqui é menor do que esse. Então, se cair meio de lado, ela rola e põe esse para cima. Sacou? Essa aqui é a face que tem mais chance, essa aqui é a face que tem menos chance. Beleza, uma moeda zoada, uma moeda redonda, um potinho. Beleza. Aí, tinha uma chance de dar 1/9 de aparecer isso aqui. Aí eu peguei e joguei isso 100 vezes. 100 vezes. E deu, aí joguei 100 vezes e estimei essa probabilidade P. Vou botar um P chapéuzinho em cima aqui para... Eu estimei essa probabilidade de P chapéu. Só que eu estimei uma vez. Aí eu fui lá e fiz isso de novo, 100 vezes, mais 100 vezes. E joguei de novo, e aí deu um P2. Aliás, eu vou, para não ficar no vácuo, deixa eu pegar os exemplos aqui. Eu vou pegar os primeiros que aparecerem aqui, tá? O P1 deu 0,14. Isso é real. Aí o P2 deu 0,09. Aí o P3... Aí eu fiz de novo, 100 vezes. Um estimador para... Ops. Um estimador para esse negócio. Vou botar um 3 aqui em cima. É um sobre-índice, só para mostrar que foi a terceira vez. E aí 0,12. E aí foi indo. Eu joguei 100, mais 100 vezes. Deixa eu pegar um qualquer aqui. No final. Tail. Estou pegando os verdadeiros números que saíram aqui, tá? Aí deu 0 no P, chapéu. Que número é esse aqui? Length de P. 50.000, 4.000, 49. Aí eu joguei pela última vez aqui 100 vezes. Esse aqui era o P chapéu 50.000. 50.000 deu 0,12. O 49.999 deu. Estou pegando de verdade, 0,05. E aí um monte de coisa aqui no meio, tá bom? Aí ele falou assim, pô, mas quer dizer que no final dá mais ou menos a mesma? Não, porque... Não e sim, né? E é isso aqui eu fiz 50.000 vezes. Se eu fizer esse experimento de jogar a moeda 50.000 vezes, 100 vezes, vixe, agora a palavra vezes se repetiu demais. Se eu fizer esse tanto aqui, que dá 5 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu fizer esse número de experimentos, se eu fizer esse número de jogadas, aí eu chego no valor certo, que era 0,11, como sendo o mais provável mesmo. O meu P chapéu, que eu não fiz esse, daria próximo de 0,11. Mas eu não fiz isso. Então você está falando assim, mas então dá na mesma fazer pacotinhos de 100 vezes, fazer um monte de vezes pacotinho de 100 vezes, dá na mesma? Nesse experimento específico, sim, porque é sempre jogar a mesma moedinha. Percebe ou não? Nesse experimento, os pequenos pacotes de 100 vezes, totalizando 50.000 vezes, eram sempre iguais, era sempre a mesma moedinha, ela não gasta, ela não quebra, mas podia ser que não fosse mesmo assim, podia ser que cada pacotinho desses veio de um fabricante diferente, não é exatamente isso, começa a ficar mais sofisticado. Aí, 50.000 pacotes de 100 poderia não ser a mesma coisa do que, se você tem moedinhas ligeiramente diferentes, que o P não é igual, é parecido, mas não é igual, fazer um monte de pacotinhos não é a mesma coisa do que comprar uma moeda só e fazer 5 vezes 10 a sexta vezes, tá? Estou falando isso só para responder a sua pergunta. Mas o que a gente estava falando aqui não é isso. A gente não estava falando assim, então quer dizer que se eu jogar 5 vezes 10 a sexta vezes, tá bom, dá na mesma do que jogar em pequenos pacotes? Não era isso que a gente estava falando. O que a gente queria falar é, será que só jogar uma única vez, não, a palavra vezes está dando confusão porque ela está aparecendo em vários contextos. Fazer um pacotinho de tamanho 100 e jogar ele uma única é bom? A gente está vendo que não, né? Porque se eu pegar o pacotinho de tamanho 100 e jogar uma única vez, eu poderia ter esses resultados aqui, ó. Uma única vez. Ai, meu Deus, fiz alguma coisa errada. Espera aí, fiz besteira aqui no Ctrl Z, Ctrl Z.
Um momentinho. Não está dando contra. Opa, está aqui minha figura. Onde você estava, figura? Vem mais para cá. Se eu rodar uma única vez, se eu falar assim, não, o pacotinho, se eu simular 100 vezes esse experimento, uma única, um pacotinho só de 100 vezes, eu posso obter qualquer coisa. Na maioria das vezes vai dar certo, tá vendo? Na maioria das vezes vai dar certo. Mas, se eu rodar uma única vez e tiver azarado, pode ser que dê aqui, ó. Está bem longe do valor correto que Deus criou. Então, a conclusão é que rodar 100 vezes é pouco. Não convergiu ainda. Como que eu sei isso? Porque se eu fizer de novo, de novo, de novo, às vezes eu obtenho valores bem ruins. Bem longe do real. Tudo bem? Tudo bem. E por que tem esses vazios aqui no meio, que era outra coisa que a gente estava falando? Porque, apesar do valor P poder ser qualquer coisa, a gente sabe que Deus botou lá 0,11, tá? Mas, nós, os observadores, os experimentadores, que não temos acesso à mente do Senhor, não sabemos disso. A gente não sabe que é 0,11. A gente está jogando a moeda agora. Então, em princípio, pode dar qualquer coisa. Maior que zero, né? Porque eu estou vendo, eu sei que a moeda existe, ou pode dar qualquer coisa entre 0 e 1. Então, eu não sei antes que é 0,11. E se eu não, então, esse negócio aqui, essa simulação, modelou a minha incerteza sobre esse experimento quando eu simulo somente 100 vezes, se a minha amostra tivesse tamanho 100. Esses espaços vazios que você está falando, eles só existem porque essa foi a escala que você escolheu, não é? Isso mesmo. Esses espaços existem porque a escala que eu escolhi faz com que não tenha pontos o suficiente quando eu jogo 50 mil para preencher tudo. Mas, rigorosamente falando, eles existem. Não existem. Não, eles existem, porque o valor de P pode ser qualquer um. Não tem nada no modelo que impeça o valor estar aqui no meio. Existe o fato de que você falou que você só está interessado em 2 casas decimais. Isso faz diferença também. Mas sim, nesse porque, caso... Então, assim, mesmo que ele tenha dado... Supondo que ele deveria ter entrado nesse espaço. Ele deu 0,16,0,16555. Não, sem esse zero. Não, sem esse zero depois do 16. Só 16,5555. Então ele devia ter entrado naquele espacinho que você desenhou. Mas o programa, como ele está feito para citar só mais ou menos 2 casas depois da vírgula, ele vai ignorar esse 555 e vai jogar ele do espaço vazio, vai jogar para a barrinha da esquerda, que é a barrinha verde, mas ele, rigorosamente falando, devia estar no espaço vazio. Então, isso que você está falando seria um problema de truncamento. Se eu dissesse que isso aqui não pode existir porque eu não quero nem ver. Só que no programa que eu rodei, não tem isso. Eu fiz isso no comecinho só porque eu queria... O programa que foi rodado foi esse aqui, deixa eu colar. Foi esse daqui, Então, não existe truncamento, tá vendo? Eu não fiz nenhum truncamento aqui. Então, em princípio, poderia ser qualquer valor. Em princípio, poderia ser qualquer valor de P. É que a gente sabe que isso não vai acontecer. O que você falou de espaços vazios, porque o negócio vai ser truncado, e aí nunca seria só 0,16, 0,17, 0,18, nunca teria coisas intermediárias, então, obviamente, ia ser só assim, se eu pedisse um bin pequenininho, ia ter bins que não iam ter nada. Isso que você falou é correto, mas não foi o que aconteceu dessa vez. Tá bom?
Tá. Porque dessa vez eu não pedi para truncar, não. Eu deixei sair o número que saísse. Mas como a gente sabe que não pode sair qualquer número na simulação discreta, vai aparecer os vazios. Mas, em princípio, o valor de P da probabilidade antes de eu começar o experimento, antes de fazer a simulação, poderia ser qualquer um. Eu podia ter colocado qualquer coisa aqui. Tá bom? Espera. O valor não poderia ter sido 0,165555, porque você só jogou 100 vezes. Isso. Para aparecer mais coisa aqui, o experimento tinha que ser maior, para poder ter um número de fração aqui que preenchesse até as casas, quantas casas eu quisesse. Então, eu não trunquei aqui de propósito só as 2 casas. Mas quando eu falei fazer só 100 experimentos, eu não permito, não tem nem como aparecer todas as casas depois da vírgula, tá? E isso explica. Por isso que eu disse que aquela hora, o que você falou é correto, mas não é o caso dessa vez. A segunda explicação que você deu, essa é correta. Porque é um negócio discreto. Mas, em princípio, P não é discreto. A simulação é que é. Vocês estão entendendo? A simulação vai até 100, então não tem como gerar esse monte de casos. Mas, em princípio, Pzinho pode ser qualquer valor, sim. Poderia estar aqui no meio numa boa. Mas vamos voltar, senão a gente vai divergir demais. Foca. Então, tá. Então, a gente concluiu que 100 é pouco. Então, não convergiu ainda. Posso repetir toda essa conversa para 1000 em vez de 100? Posso. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Só que agora, nós vamos fazer... vamos primeiro inicializar todo esse vetorzinho. Está cheio de zeros. Então, o vetor de 50 mil de zeros. Vamos deixar tamanho 50 mil mesmo. E vamos... Esse date aqui eu botei só para ver quanto tempo ia demorar, mas agora... você podemos até deixar. Vamos deixar aqui só para ver quanto tempo ia demorar. Vocês estão vendo, né, o que eu estou fazendo aqui? Uhum. E agora o experimento não vai mais ser feito com 100 simulações, vai ser feito com 1000. Então, pensa que agora são 50 mil pacotinhos, cada pacotinho de tamanho 1 em vez de 100. Será que agora está suficiente? Se a gente entender o mesmo que está acontecendo, vamos ver se vocês estão compreendendo. Para eu dizer que 1000 foi suficiente, um tamanho suficiente de simulação, em vez de 100, o tamanho, a gordureza daquele histograma da simulação, do histograma de P, vai ficar cada vez menor. Ou seja, a incerteza da minha simulação sobre qual é o valor verdadeiro de P, que nós sabemos que é 1 sobre 9, vai ficar menor. De acordo ou não? Sim. Então vamos lá. Dispara. 15 horas e 26 minutos e 32 segundos. Se aquele lá demorou menos de 1 minuto, esse aqui está 10 vezes mais, talvez demore 10 minutos? Não, porque se a gente perder a paciência, a gente para, tá bom? Deixa rodando aí, enquanto isso eu vou falando aqui. O pessoal de casa também não começar a dormir, né? Você não sabe se você vai assistir esse vídeo no futuro. Bom, então... por que eu estou fazendo isso aqui? Eu quero mostrar para vocês que as simulações, elas geram mas se não tiver tamanho suficiente, você não consegue então você precisa ter uma simulação suficiente para ver quanto que você consegue recuperar o que você já fez. Olha, funcionando mesmo. De fato, o meu simulador, meu gerador de números aleatórios está funcionando mesmo. Claro, vocês não vão fazer isso na prática com os geradores de números aleatórios que vem pronto no R ou coisa do tipo. Você vai confiar que está certo e pronto. Mas isso eu acho um experimento interessante para discussão de tamanho de simulação. Quando você faz a análise de poder e coisa do mundo real, você pode fazer simulações e falar assim, quantos pacientes, então, eu teria que fazer no meu GWAS, na minha análise de sei lá o quê, para obter uma diferença de tanto? Lembra que a gente comentou isso numa aula passada? Simulações desse tipo são importantes para você falar, putz,
Eu jamais vou ter essa amostra, cara. Essa amostra, eu preciso de 10 milhões de pessoas para conseguir ver o que eu disse que consigo ver. E aí é quando você percebe que o método é inadequado para aquilo que você quer fazer, mesmo que seja a única opção. Já passou 2 minutos, chega, cansei. Cancelei eu mesmo. Professor, não, peraí, deixa eu te perguntar um negócio que agora você comentou sobre o DWOS, isso é uma coisa que eu fiquei pensando se tem a ver ou não, né? Você vai ver aqueles estudos de DWOS para transtorno psiquiátrico, e aí os caras ficam aumentando a amostra, e argumentam que a gente só vai alcançar um risco, a predição do risco significativo quando atinge um platô. Ou seja, o aumento da amostra não... Convergir, né? É o que nós estamos fazendo agora aqui, viu? Então, esse tipo de simulação, ele é usado para fazer a estimação de tamanho de amostra necessário? Não é simplão, assim, do jeito que nós estamos fazendo, tá? Mas é o mesmo raciocínio, sim. O mesmo raciocínio, sim. Não é simplão desse jeito, mas é o mesmo raciocínio em que sentido? O que eu queria mostrar para vocês é que a gente vai convergir, certo? Só que eu acho que 1000 foi muito, porque passou 2 minutos e só fez 6 mil. Eu também acho que 50 mil foi um pouco exagero. Mas, enfim, você vai aumentando aqui, vai chegar uma hora que, por mais que você ponha jogadas de moeda, não muda seu resultado final. Isso significa, quer dizer, aqui não muda, sempre muda, né? Mas não muda o suficiente para justificar. Uhum. E é isso que é chegar no tal do platô. É você convergir, é você falar, chega, tenho a precisão que eu precisava. A precisão que eu precisava. Tudo bem? Então tem tudo a ver, sim. É uma versão muito mais sofisticada disso que nós estamos fazendo agora, mas o princípio que está por trás é o mesmo. Por isso também que eu queria mostrar. Entendi. Tá bom? Então, não tive paciência nem dinheiro para esperar os 50 mil, então nem saco, então parei, morreu todos os meus outros pacientes, só fiquei com esse aqui. 6.169 foi onde eu tive paciência, dinheiro, tempo de esperar a simulação. Vamos ver o que aconteceu? Vamos ver o histograminha desse cara aqui. Histograminha de P. Não vou pôr histograma, não, porque vou botar um summary. Porque senão tem que. Então, o mínimo é 0, mas aí não vale o mínimo ser 0, porque eu parei muito antes da hora, né? Então eu tenho que eu preciso tirar todos os. Se eu pedir um length de P, ele vai me dizer que tem 50 mil, mas não tem 50 mil, é mentira, eu parei aqui. Então, na verdade, o P novo é o P que vai desde o 1 até o último que eu tive paciência de ver, menos 1 para ter certeza que vai dar certo. 69, 68, pronto. Agora sim, se eu der porque senão fica fake, né? Se você parar a simulação antes da hora e dividir por esse número, é claro que vai dar errado. Então, na verdade, o número nosso é esse daqui, o quanto eu aguentei. Agora sim, vamos ver, summary de P. Não tinha um negócio de fazer histograma na ASCII-Art? Peraí, deixa eu ver, isso aqui é legal demais. Veja mais, cadê? Vocês já viram um histograma ASCII-Art no R? É muito legal, peraí. Histograma, estou aqui no Google. Histogram ASCII em R. Função duplicada. Textogram. Mas eu vou precisar de uma. De uma biblioteca. Não, eu não quero fazer isso, não. Eu sei que tinha um jeito de fazer, que os antigos faziam quando era difícil fazer gráfico. Mas tudo bem, vamos fazer só o sumário mesmo. Então, você vê que... Não, você não vai acreditar em mim, né? Eu vou ter que fazer o histograma. Vamos fazer o histograma. Para de ser preguiçoso, professor. Cor. A gente já usou verde, já usamos pink. Vamos fazer gray. Senão vai ser gray, tá bom? E você não está vendo nada porque eu não estou shareando a minha tela com você. Esse negócio de ficar shareando a tela é chato, hein? Shareia uma janela. Oft. Deu esse aqui, Chegou? Chegou. Deu esse daqui. Você percebeu que a gordureza do histograma, apesar de visualmente na tela parecer a mesma, eu posso plotar isso aqui. Não precisava ficar fazendo isso. Eu posso jogar na minha
telinha de lousa, né? 5 anos de pandemia já, o professor não acostumou ainda. Espera aí que eu vou acostumar. Depois a gente pode comparar aqui direto. Então, ó, ficou assim, ó. Você está vendo que a gordureza antes e depois não é a mesma? Aqui, olha só, a ação mesmo está acontecendo aqui, né? Ué, aconteceu. A ação está por aqui, né? Entre o 0,1 e o 0,12. O grosso. Podia até extrapolar um pouco. E aqui está apelando, mas o que interessa mesmo está acontecendo. Eu vou até aqui, vai. 0. Esse aqui é o 0,10. 12, aqui é 14. O 11 deve ser por aqui. 12, 13, não, 13 deve ser por aqui. Isso, 13 deve ser por aqui. Então vai até do 10 até o 13, vamos por aqui. O 10 até o 13 está aqui, ó. 10 até o 13, está nessa faixinha. Então você percebeu que a gordureza do histograma diminuiu? É que eu não pus na mesma escala. Se eu tivesse colocado na mesma escala, você veria isso melhor. Mas você está vendo que diminuiu a gordureza? Uhum. Diminuiu até que bastante. Ou seja, a minha incerteza sobre o valor que Deus pôs lá naquela moeda diminuiu. Não está perfeito ainda, né? Mas diminuiu. Agora eu acho que está por aqui, ó. Está por aqui. Mas para eu falar que está entre ponto 10 e ponto 12, eu tive que suar a camisa, tive que fazer simulação até... Eu tive que fazer até 1000 em vez de 100. Então, eu fui de 100 simulações para 1000 simulações. O tamanho de amostra aumentou de 100 para 1000. E a minha incerteza, que era grandona, foi para cá. Mas ainda não ficou. É que tá, né? Ficou suficiente? Não sei. Para mim, tá bom. Eu ficaria feliz com essa probabilidade de ter uma certeza considerável de que é mais que ponto 10 e menos que ponto 12, e eu sei que a verdade é ponto 11, está aí no meio, eu estaria feliz, eu não pegaria mais amostra, não. 1000 tá bom. 100 eu achei ruim, porque eu achei que tinha muita besteira que poderia acontecer, sabe? Mas mesmo assim, ó, se eu jogar 1000, se eu fizer o experimento uma única vez, única vez, com 1000 amostras, com mil realizações, não tem esse de amostra, 1000 realizações, às vezes, eu tiro aqui. Não é sempre, é raro, mas acontece. Aqui no 0,05 não aconteceu nenhuma vez. Então, a quantidade de besteira que eu falo diminuiu. Vocês estão acompanhando ou não? Sim. Isso por simulação. A gente já tinha discutido isso em termos de densidade de probabilidade, então você tem uma noção intuitiva disso. Na simulação, não isso. Tinha que ser 1 sobre 9. Mostrando que não convergiu ainda, mas tá bom. E o que quer dizer convergir? Pô, será que eu tenho que fazer 10.000? Acho que eu não vou ter paciência de esperar, porque a gente conseguiu fazer só 6.000 quando era... Fizemos 6.000 pacotes de 1000. E demorou um pouco. Então, se eu aumentar de 1000 para, sei lá, 10.000, a gente vai fazer só uns 600. Mas eu acho que você já entendeu a moral da história. Não precisa ficar fazendo isso, você pode fazer em casa depois, se você não está acreditando, fazer você mesmo. Mas a moral da história é que 1000 é um número que eu acho que já convergiu. Então, assim, por que você acha isso? Tem tudo a ver com a aplicação. Não tem, esse negócio de... como é que você sabe que está bom? Isso é a pergunta que não quer calar todo mundo, todos os médicos, todo mundo fala, mas e aí, qual é o tamanho da amostra? Como é que você sabe que está bom? Depende da aplicação. Você está satisfeito? É suficiente esse tipo de precisão? Se eu falar para você que sim, então 1000 tá bom. Acabamos de fazer um tipo, não era análise de poder, porque não teve nenhum teste estatístico envolvido, mas estamos criando os rudimentos, os fundamentos para chegar lá. Uma coisa de cada vez. Foi só uma simulaçãozinha simples de moeda. Mas você compreendeu a moral da história? Cheguei em 1000 e falei, cara,
para uma diferença dessa aqui, para um intervalo, para conseguir concentrar a maioria da... Não, aqui eu exagerei, hein? Aqui não é 0,10, não, aqui é 0,8. Esse tamanho aqui eu exagerei, peraí. Na verdade, o 0,10 está aqui e o 0,12 está aqui. Tá bom, mas não tá perfeito ainda. Mas tá, tem bastante coisa acontecendo aqui. Ainda tem chance de fazer besteira? Tem. Mas pelo preço que eu posso pagar, 1000zão, tá suficiente? Tá. Aí você fala, não, mas a incidência da minha doença, ou sei lá o que você está trabalhando, é muito menos que isso aí. Então você vai ter que pôr muito mais aí, senão você não vai ver nunca. Essa que é a moral da história, quando você está lidando com análise de poder, também de amostra. A gente chega lá, mas hoje eu quero essa intuição com uma simulaçãozinha simples. Tá bom? Tá bom. Então agora é sua vez. Eu quero que você faça isso. Mas antes de passar a bola para você e você fazer um experimentinho desse, de simulação, eu quero apresentar para você mais 2 conceitinhos. Conceitinhos não, são coisas computacionais, não são conceitos ainda. Eu falei que eu ia falar como se faz para simular qualquer uma hoje a partir do uniforme, mas acho melhor a gente ficar com isso aqui. Então, em vez de fazer qualquer um, hoje nós vamos fazer só com as discretas, tá bom? Que é o que nós estamos fazendo. Você sabe simular um uniforme, e aí você divide aqui embaixo a saída de acordo com o que... não, de novo. Você... Cadê aquele gráfico que eu fiz? Você divide aqui embaixo o suporte da distribuição. Isso aqui chama suporte. O suporte é onde ela está. Quais são os valores que estão valendo. O suporte, que suporta a PDF, tá vendo? Você divide o suporte dela em segmentos proporcionais e de acordo com o que você precisa da sua amostragem discreta, sorteia uma uniforme, que eu ainda não expliquei como faz, aliás, acho que eu vou explicar. Sorteia o uniforme de acordo com isso, ela cai aqui, em algum desses lugares, você diz quem foi e pronto. Então, eu vou mostrar como faz isso aqui. Tem muitas vezes aqui a frase, se você soubesse fazer um uniforme, mas eu não mostrei como faz o uniforme, né? Então, agora eu vou mostrar. É muito simples. Num ambiente computacional... peraí, você estava na minha tela ou estava... Vocês estavam na tela ou estavam no... O que eu estou mostrando para você, afinal? A gente está no quadro. No quadro, beleza. Quadro. Eu estava certo. Porque senão vocês já tinham reclamado que eu estou falando com as paredes, né? É muito simples. Você simplesmente gera uma uniforme assim, ó. É a coisa mais simples do universo, no R, gerar um número uniforme. Deixa eu por aqui. É um comandinho que se chama runif. E aqui eu vou mostrar para você um conceito importante de R, não é de estatística de modo geral, que é a forma como o R estrutura os geradores de números aleatórios que tem dentro dele. Toda vez, ou quase toda vez que você encontrar R'inho e alguma coisa aqui do lado, e esse alguma coisa é nome de distribuição, de probe, ou dense, de probe, ele é o gerador de números aleatórios para aquela densidade, para aquela distribuição ou para aquela densidade. Estou falando densidade ou distribuição porque pode ser discreto, se for distribuição, ou pode ser densidade, se for contínuo, mas ele gera números que seguem aquela lei de probabilidade, seja distribuição, seja densidade. No caso da uniforme, é unif. Então, R, unif, você está falando para o R gerar um número de acordo com o uniforme. E como que eu sei que é 1? Porque eu falei 1 aqui. Se você puser R, unif, 123, 1, 2, 3, ele vai gerar 123 números de acordo com o uniforme. Esse número aqui só serve para dizer que foi um só. Então, o número aleatoriamente gerado foi 0.73555. Se fosse, então, na minha, que é um 0, aqui é um 1, ele gerou um número aqui. Entre 0 e 1, 0.7, qualquer coisa, aqui. Puf. Foi esse número que ele gerou. E aí, de acordo com a minha separação 9 para 1, né? 8 para 1, que era
esse gerador aqui, ó, era 8 para 1, né? De acordo com isso, 8 para 1, então eu divido em 9. Ah, eu não vou conseguir dividir em 9. Mas quanto que eu divido em 9? Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, desses 9, 8 eram para a opção coroa e 1 era para a opção cara. Então, esse número aleatório que eu acabei de gerar teria pego cara em vez de coroa. Tudo bem? Então, eu falei várias vezes, se eu soubesse fazer. Se você gerar 123 números usando esse comandinho runif, o R uniforme, ele vai gerar 123 números. Aqui, e vai gerar os números, e cada vez que esses números gerados, cada vez que você rodar, cada um desses 123 números gerados vai corresponder ou a cara ou coroa nessa divisão aqui, que não importa agora no momento. Então, conceitualmente, nada mudou, gera um número aleatório, mas na prática é assim que você poderia fazer. Claro que você não vai fazer isso, tá? Você não vai ficar gerando uma R uniforme, vendo o valor, dividindo aqui para daí saber qual que é. E eu nem sequer fiz isso, eu meti um sample aqui logo de cara. Essa função sample, lá nas suas entranhas, que nem sequer em R está implementado, provavelmente está implementado em C ou em Fortran para ficar eficiente, ela faz alguma coisa desse tipo aqui, tá? Que é um dos métodos que existe. Esse aqui é o método mais simples que existe para gerar. Mas supôs que eu sabia gerar um uniforme. E o algoritmo para gerar uniforme é complexo, não veio ao caso hoje. Um algoritmo bom para gerar uniforme, ele tem umas propriedades do mod, que é o módulo, que é a aritmética do relógio, números primos, e tem um monte de coisa que não vem ao caso aqui, que você pode confiar. Então, você pode confiar que o gerador de números aleatórios do R é bom. O que eu queria falar aqui hoje da uniforme era isso. Mas eu preciso deixar bem claro que gerar um número aleatório não é a mesma coisa que calcular a densidade dele. Então, isso é uma coisa que confunde muitas pessoas. Eu vou terminar antes de passar a palavra para vocês. Falei que tinha 2 coisas para mostrar. Antes de passar o serviço para vocês, que é repetir essas coisas que a gente está fazendo. Mas, antes disso, eu queria deixar bem claro que, do mesmo jeito que existe a R unif, existe a D unif. Na verdade, nem existe, porque a gente sabe. Eu nem sei se existe, deixa eu ver se existe mesmo. A gente já sabe quanto vai dar, né? Pois é, existe, mas dá 1. Então, uma coisa é você gerar números aleatórios. Gerar números aleatórios. Outra coisa é calcular a dense. São coisas diferentes que costumam confundir as pessoas. Então, quando você chega e fala assim, me dá um D unif do ponto x igual a, sei lá, vamos botar aqui 0, 1, e vamos botar esse pontinho aqui, o 0.3128, faz de conta, tá? Acabei de inventar. Se eu pedir, me dá o D unif de 0.3128, quanto tem que dar? Tem que dar 1. Porque o valor da PDF aqui é 1. Ah, é? Sim. E se eu pedir o valor da densidade aqui, ó, no 0.835, quanto tem que dar? Tem que dar 1 também. Se eu escrever D unif de 0.835, vai dar 1 também. Por quê? Porque isso aqui é a densidade. Qual é a densidade de probabilidade do número 0, da posição 0.835? 1. E mesma coisa aqui também, 1. E mesma coisa aqui também, 1. E aqui também, aqui também, aqui também. Então, aqui, para todo mundo aqui, não importa quem seja, a saída da DUNIF, foi por isso, inclusive, que eu nem achei que tinha implementado no R, mas tem. A saída da DUNIF é 1, sempre 1. Para qualquer valor aqui vai dar 1. Porque isso é a PDF. Então, o D é a DENS, é a PDF, a FDP, função densidade e probabilidade. Vai dar sempre o mesmo valor. Agora, RUNIF, não. RUNIF, ele gera os números. Então, o DUNIF fala
daqui, ó, fala deste pedaço. E o R unif fala desse pedaço aqui, fala de números que vão aparecer aqui. Isso é uma coisa que confunde muito as pessoas, principalmente quando não estamos mais na uniforme, quando estamos em outra densidade. Por exemplo, a densidade normal, que a gente discutiu em aula passada. Rapidamente, eu não vou entrar no detalhe hoje, voltaremos nisso um dia, tá? Mas, se você estiver calculando a PDF, a f de x normal, você está fazendo essa continha aqui, 1, 2, raiz de não sei o que lá, e elevado a menos meio de x, menos mi, quadrado, sigma, quadrado, tá? Esse monstrinho aqui. Então, quando você colocar, de conta que aqui nós estamos, a nossa gaussiana está centrada aqui. Quando você pedir o t, chama na normal, como eu disse agora há pouco, né, é uma convenção do R fazer R'inho, nome da distribuição, ou Dzinho, nome da distribuição, para a densidade ou para a geração de números random, de geração de números aleatórios. Então, quando você pedir o denorm desse número aqui, por exemplo, 31.5, ele vai vir aqui no 31.5 e botar aqui, puf. Mas se você pedir denorm de 30, vai botar aqui, puf. Se você pedir o denorm de, sei lá, 8.1, ele vai botar aqui. Então, se você for pedindo o denorm dos números, ele vai botar a PDF. Beleza, isso aí, tá, você sabia, uma função, f de x, pronto, beleza. Tá, então, se você usa o denorm, você está falando desta curva, da densidade. Seria muito diferente você pedir o R-norm. Se você pedir o R-norm, você está falando, computador, me gere números aleatórios segundo uma gaussiana. Então, não tem nada a ver com isso aqui. O procedimento de gerar números aleatórios segundo uma gaussiana tem alguns métodos com nome, sobrenome, é baseado na uniforme. Então, você gera número, na verdade, você gera duas, tira o cosseno de uma, você faz uma mágica lá, mas usando uma densidade, usando o seu gerador de números aleatórios uniforme, você faz uma mágica com eles, faz uma matemática com eles, e aí, que eu vou explicar da próxima vez, que eu acho que é muita coisa por dia só, e aí você obtém os números. Então, se eu falar assim, R, me gera 10 números aleatórios segundo uma lei normal, ele vai fazer um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, aí talvez um aqui, aí depois um aqui, mas daí outro aqui de novo, aí um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Percebe que gerar números aleatórios geram números que estão no suporte da distribuição, que estão deitados em X. Deitados, entre aspas, em X. Eles estão Isso é que é gerar números aleatórios. Calcular a densidade é gerar essa curva. Fazer de outra cor. Fazer a curva. Isso é curva. Então, o denorm faz a curva e o gerador de números aleatórios Rnorm faz os números que estão aqui. Deu para entender a diferença? A gente vai voltar nisso alguma hora, mas já querendo que você tenha percebido, que isso é um erro muito clássico de quem está começando a simular coisas. Quando você confunde a curva com os números sendo gerados, você faz besteiras homéricas, tá bom? E às vezes você não percebe, dependendo do que você está fazendo, você não percebe. E aí não tem nada a ver o resultado mesmo. Então isso é uma coisa que eu queria deixar muito claro na primeira aula mesmo de simulação, que é para ninguém fazer besteiras desse tipo. Mas a gente vai voltar com mais calma nisso depois, mas hoje eu já queria colocar essas duas coisas bem claramente. Então, como faz para simular um número? Na prática, você vai lá, pede um comandinho e pronto. Existe um algoritmo que faz isso, então é possível, você talvez não saiba fazer, mas é possível. Uma vez tendo ele, você faz os discretos tranquilamente. Não vou pedir para você fazer isso na disciplina de pós, você pode usar a funçãozinha que já existe, mas se fosse graduação, eu mandaria você fazer isso uma vez, pelo menos. Apesar que tem aluno de graduação. Não, enfim, não tem aluno de graduação. E a segunda coisa que eu queria falar é a diferença entre plotar a curva, calcular a PDF de um ponto e simular um ponto. A PDF desse ponto aqui, desse ponto laranja, a PDF desse ponto simulado é esse valor aqui. O ponto simulado está aqui, mas a PDF dele está aqui.
A gente vai voltar nisso, porque é importante, mas essa primeira vez eu já queria falar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque agora é a sua vez. Agora eu quero que você simule. Simule e faça o mesmo experimentinho que a gente fez, tá? Só que agora, em vez de você usar o amostrador de moeda que eu fiz aqui, eu quero que você faça uma gaussiana. Eu quero que você faça... É por isso que eu falei isso, né? Não foi à toa. Eu quero que você repita tudo que a gente fez aqui, mas agora a sua variável aleatória que você está simulando é, se eu tivesse se eu tivesse um gerador de números aleatórios, se eu tivesse um gerador de números aleatórios uniforme, eu saberia usar eu saberia simular uma gaussiana. Não contei para você como faz isso ainda, ficará para a próxima aula. Mas vamos supor que você já sabe e está implementado nessa funçãozinha aqui. Está implementando essa funçãozinha aqui e fazer 10 minutos de blá 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 para dizer que é diferente. Falei errado. Nessa funçãozinha aqui. Então, só substituir o nosso exemplo é a mesma coisa. Eu quero que você faça exatamente a mesma coisa. Só que agora, em vez de gerar números aleatórios de acordo com um dado, uma moeda desonesta, você vai gerar de acordo com uma gaussiana, uma normal, de média. Você inventa a média, de parâmetro de locação mi, pode inventar, sigma 1. Só para facilitar a vida. Faz de conta que o sigma já é conhecido, tá bom? Deu para entender a tarefa? Para fazer hoje, se possível, mas agora, porque essa disciplina tem milhões de créditos, hein? Não é só a aula que importa, tem que trabalhar em casa também. Deu para entender o desafio? Ixi, perdi vocês. Ping? Pong, entendi. Uhum. Pensei que tinha caído. Então, eu quero que você faça exatamente o que a gente fez hoje. Pacote, pode ser com números mais amigáveis. Só que o que você vai tentar reconstruir dessa vez é o mi, o parâmetro de locação, e não a probabilidade de dar da nossa moeda bagunçada. Tudo bem? Então, você vai jogar um número aleatório que segue uma uniforme. Que segue uma gaussiana, uma normal. Que você vai usar a funçãozinha pronta, porque eu ainda não ensinei como faz, e mesmo que eu tivesse ensinado, não ia exigir você implementar isso, não. Pode usar o pronto do seu Python, do seu R. Aí você joga o número aleatório, e aí você vai me dizer onde é que está o seu parâmetrozinho reconstruído, tá bom? Eu quero saber se você jogar um monte, o seu parâmetro mi vai ficando cada vez melhor. Pode ser? Uhum. Entendido a missão, minha gente? Lógico que só falar assim é muito fácil. A hora que você começar a fazer mesmo é que as dúvidas vão realmente surgir. E tem umas especialmente escondidas para você. Tem easter eggs por aí. Mas eu não quero contar agora. Eu quero que você descubra sozinho a hora que você começar a tentar fazer. Beleza? Missão dada, missão cumprida? Semana que vem já está pronto. Antes até da semana que vem, pode usar a lista do Zap Zap para ir trocando ideia, para fazer pergunta, para mostrar como ficou. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Vou terminar de gravar, não precisa mais gravar. Se tiver algum